3 minutos. Exatamente 180 segundos. Se tivessem de resolver a crise global de governação da inteligência artificial perante as Nações Unidas, o que diriam nesse exato espaço de tempo? 180 segundos não dá para quase nada, não é? Pois não, é mesmo muito pouco. Bem, vamos lá descodificar isto. Hoje, na nossa imersão detalhada, recuamos até ao final de abril de 2026. A nossa bússola para esta sessão é um artigo publicado por Maurizio Rissari, a 27 de abril. Ele descreve a sua participação numa consulta informal da ONU. E imaginemos o cenário destas organizações, certo? Aquelas pesadas mesas de madeira, os auscultadores para tradução simultânea. Exatamente. A imensa burocracia institucional e aquele ambiente estruturado ao milímetro onde não há espaço para qualquer tipo de improviso. 4 blocos temáticos e um cronómetro impiedoso. E a nossa missão hoje não é apenas relatar o que aconteceu nessa sala, mas sim perceber os mecanismos reais. Sim, tentar perceber como é que uma intervenção tão curta, apertada, num colete de forças diplomático, conseguiu gerar uma onda de choque global. Uma onda orgânica, quase caótica, de pessoas desesperadas por manter um diálogo contínuo. O que é fascinante aqui, logo à partida, é a natureza física e psicológica dessa pressão do tempo. Quando uma instituição como a ONU diz a um conjunto de especialistas globais que só têm 3 minutos para apresentar as suas soluções, É um destas de fogo. certo? O que está a fazer na prática é impor um filtro brutal. Num congresso tecnológico normal, alguém pode falar durante 45 minutos, pode usar dezenas de diapositivos cheios de chavões e jargão corporativo. E vender fumo, basicamente. Exato, vender fumo e esconder a falta de substância atrás de palavras como sinergia ou inovação disruptiva. Mas 3 minutos destroem essa possibilidade por completo. Força uma destilação absoluta do pensamento. Nem mais. Quem tenta vender conceitos vagos esgota o tempo antes sequer de chegar ao ponto central e é imediatamente esquecido pela sala. Para causar impacto nestas condições, a mensagem não pode ser só uma teoria abstrata. Tem de ser aplicável na hora, não é? Sim, tem de ser uma estrutura operacional, algo que a pessoa que está a ouvir possa agarrar e usar no seu próprio trabalho no minuto seguinte. E foi precisamente essa destilação que nos trouxe a uma mudança de paradigma tão radical nesta área. Num outro texto do autor, publicado uns dias antes, a 20 de abril, ele já colocava o dedo na ferida sobre como a esmagadora maioria das pessoas, dos governos e das empresas debate a inteligência artificial da forma errada. Totalmente errada, sim. Estão todos obcecados com o resultado final, com o modelo em si. Discutem se a máquina processa mais rápido, se o texto gerado é perfeito, qual é o tamanho do modelo de linguagem. Mas nos tais 3 minutos, Maurício inverteu a lente. Completamente. Ele propôs que o foco da governação tem de ser o que ele chamou de ciclo de vida consciente dos dados. E eu confesso que fiquei muito curioso com isto. E essa inversão é o pilar de tudo o resto. Até central, é que a governação da inteligência artificial não pode existir de forma isolada em redor do algoritmo ou da aplicação final. A única forma de criar um perímetro de confiança real, Que proteja mesmo a sociedade. isso mesmo, que nos proteja, é governar a matéria-prima, os dados. Para isso, ele desconstruiu esse ciclo de vida em 4 dimensões muito concretas, que são a criação, a usabilidade, a persistência e a reutilização dos dados. Aqui é que a coisa fica mesmo interessante. Mas, para quem nos ouve não se perder nestes termos técnicos todos, vamos tentar visualizar isto. Pensemos nesta atual obsessão com os modelos de IA como se estivéssemos num restaurante de alta cozinha. Gosto dessa abordagem. Atualmente, os legisladores e as empresas estão apenas a olhar para o prato final que chega à mesa. Avaliam a cor, o brilho do molho, a apresentação artística e dizem fantástico. O modelo de IA funciona. Mas estão a ignorar em absoluto a cozinha. Estão focados no sítio errado. Certo. Estão a ignorar a origem dos ingredientes, se a carne estava no frigorífico à temperatura certa, quem tocou nela ou se as facas foram lavadas. O ciclo de vida consciente dos dados é, no fundo, a inspeção de higiene dessa cozinha. É uma ótima imagem. Porque se os ingredientes estiverem estragados, não interessa quão bonito é o prato, a intoxicação alimentar vai acontecer na mesma. Percebes? A analogia do restaurante capta perfeitamente a obsessão com o resultado final. Mas, se me permites, falha um bocadinho na gravidade real daquilo que é a inteligência artificial.
A sério? Em que sentido? Porque, repara, num restaurante normal, se a cozinha usar ingredientes estragados uma vez, um cliente tem uma intoxicação alimentar. É terrível, mas o restaurante deita fora o prato, limpa a bancada e no dia seguinte recomeça do zero. Ah, pois é, a contaminação desaparece. Exato. Na inteligência artificial, a situação é muito mais complexa e perigosa. E é por isso que aquelas 4 dimensões que referi são tão críticas. Porque no modelo de IA, os ingredientes estragados fundem-se permanentemente com a própria cozinha. A máquina aprende com esse erro e passa a cozinhar todos os pratos futuros com base nessa informação tóxica. Uau, é uma contaminação permanente, portanto. Não dá simplesmente para varrer para debaixo do tapete. Não dá, de todo. Não há um botão simples de reinício. E é por isso que, quando desdobramos o conceito que o autor levou à ONU, percebemos o peso de cada fase. Vamos olhar para a primeira, a criação dos dados. Que não é apenas recolher fecheiros de nada. Claro que não. Não estamos apenas a falar de recolher informação avulsa. Hoje, a maioria da IA é treinada raspando a internet inteira de forma indiscriminada, tipo um aspirador gigante. Governação na fase de criação significa perguntar algo muito específico, suponho. Significa perguntar qual é a proveniência original destes dados. Foram recolhidos de forma ética, representam a diversidade humana de forma justa ou trazem preconceitos históricos embutidos desde o primeiro segundo? Percebo perfeitamente. Se o dado nasce com um viés, todo o sistema que se construir em cima dele herda esse viés e multiplica-o. E a segunda dimensão, a usabilidade, presumo que tenha a ver com a forma como a máquina consegue ou não digerir essa informação. A usabilidade prende-se com a estrutura e o contexto, porque não basta ter terabytes de dados brutos. Um número solto não significa rigorosamente nada. Fica sem sentido. Certo. Imagine-se um registro médico que diz apenas positivo. Positivo para quê? Para um teste de rotina inofensivo ou por uma doença terminal? Se os dados não tiverem uma taxonomia clara, se não forem utilizáveis de forma rigorosa e unificada, o modelo de IA vai estabelecer correlações completamente falsas. A máquina vai tirar conclusões absurdas. Exato. A governação aqui dita que a arquitetura da informação tem de ter qualidade e contexto auditável, muito antes sequer de ser alimentada à máquina. O que nos leva à terceira dimensão e talvez à palavra que me parece mais enigmática no meio disto tudo. A persistência. No mundo digital, onde tudo fica gravado para sempre, o que significa governar a persistência dos dados? É um excelente ponto. Significa governar a memória da IA. A persistência é, essencialmente, a resposta a perguntas difíceis sobre os direitos de quem gera os dados. Direito ao esquecimento, por exemplo? Exatamente. Se um conjunto de dados contém material protegido por direitos de autor, fotografias privadas ou informações desatualizadas, durante quanto tempo é que essa informação persiste no sistema? Como é que se apaga isso? Pois, como é que se apaga um dado de um modelo de linguagem massivo, depois dele já ter sido treinado? É como tentar retirar o açúcar de um bolo depois dele já estar cozido. É quase impossível. Muito difícil. Se não governarmos a persistência do dado, ditando prazos de validade e regras de retenção logo à partida, perdemos completamente o controle sobre a privacidade e os direitos fundamentais. É fascinante pensar nisso dessa forma. A máquina não esquece, a menos que a ensinemos a esquecer de forma regulamentada. Temos de programar a amnésia, de certa forma. E a última peça deste ciclo de vida é a reutilização. Que é onde ocorrem os maiores desastres éticos não intencionais, repara, dados recolhidos para um propósito específico acabam a ser usados para algo completamente diferente. Tens algum exemplo prático disso? Pensemos numa cidade inteligente que recolhe dados de sensores de trânsito apenas para otimizar os semáforos. É um propósito super útil e benigno, certo? Sim, para reduzir o trânsito. Mas, de repente, esses mesmos dados de movimentação são reutilizados por um algoritmo de policiamento preditivo para vigiar certas comunidades. A proposta do ciclo de vida consciente exige que a governação acompanhe o dado para garantir que qualquer reutilização obedeça aos consentimentos e fronteiras éticas originais. Agora faz todo o sentido. Quando expões um mecanismo de como cada uma destas 4 fases opera, a criação, a usabilidade, a persistência e a reutilização, nós percebemos a profundidade da intervenção dele naqueles 3 minutos. Ele não foi à ONU falar sobre uma tecnologia em abstrato. Ele foi entregar um manual de instruções prático para inspecionar a base de qualquer sistema digital. Sem dúvida, foi muito prático.
Mas é aqui que esta nossa imersão detalhada entra no território do choque de realidade. O que é que aconteceu assim que os 3 minutos acabaram e os microfones se desligaram? Porque sabemos, pelas notas deixadas por Maurício, que a reação não foi um mero aplauso de cortesia. Foi um rescaldo que surpreendeu o próprio autor. O que ele relata no artigo de 27 de abril é um fluxo constante, quase desproporcional, de pedidos de contacto vindos de todos os quadrantes que estavam naquela sala. De toda a gente, praticamente. Sim, governos, sociedade civil, académicos, líderes da indústria. E não foi aquela troca rotineira de cartões de visita diplomáticos, percebes? Aquela em que as pessoas dizem vamos manter o contacto e depois nunca mais se falam na vida. Havia um sentido de urgência real nas abordagens. Mas confessa-me uma coisa. Estas pessoas nas Nações Unidas ouvem propostas geniais todos os dias. São diplomatas globais, especialistas de topo, pessoas super ocupadas. Porque é que esta estrutura específica detalhada naqueles curtos 3 minutos provocou uma reação quase visceral de quererem continuar a falar? O que é que desencadeou esta urgência? Se ligarmos isto ao panorama geral, as observações do autor destilam esse fenómeno em 3 lições cruciais. Lições que explicam precisamente a frustração desta elite global. E qual é a primeira? A primeira lição é uma constatação muito dura sobre a própria ineficácia das instituições tradicionais face à velocidade tecnológica. Existe uma urgência clara na governação da IA. Isso todos sabemos. Mas o formato isolado destas consultas da ONU, eventos fechados, pontuais, onde as pessoas voam para Genebra ou Nova Iorque apenas para discursar durante uns minutos, já não serve o propósito. A tecnologia move-se a cada hora. Os governos sentem que estão sempre atrasados. Estão a correr atrás do prejuízo. Completamente. O que desencadeou a reação foi a fome por um espaço de diálogo que não fosse refém de uma agenda diplomática anual. Cria um debate contínuo e multissetorial. Isso faz a ponte direta para a forma como ele estruturou a mensagem. Se o problema é a lentidão do diálogo, as palavras usadas para debater têm de ser infalíveis, certo? E isso leva-nos à segunda lição. Exatamente, e essa segunda lição é a validação orgânica do vocabulário. Muitos dos contactos que o Maurício recebeu não foram apenas para elogiar a ideia por ser bonita, mas para dizer algo como nunca tinha ouvido este conceito articulado de forma a que a minha equipa pudesse entender. Claro. A clareza da mensagem. O termo ciclo de vida consciente dos dados funciona transversalmente e isso é vital, porque na governação da IA o grande bloqueio sempre foi a barreira da linguagem. O legislador usa jargão legal, o ativista usa linguagem de direitos civis e o programador usa jargão matemático. E ninguém se entende. Pois não. Mas quando se introduz um mapa mental comum baseado no ciclo dos dados, de repente, o diplomata e o engenheiro de software estão a olhar para a mesma planta arquitetónica e a perceber finalmente como podem colaborar. É a diferença entre tentar construir a Torre de Babel e ter um estaleiro de obras onde todos falam a mesma língua. Agora, a terceira lição registada pelo autor, no texto, é aquela que, para mim, demonstra uma leitura de sala absolutamente invulgar para o mundo corporativo. É muito fora do normal. Porque o Maurício tinha um projeto próprio, certo? Um ecossistema corporativo chamado CIRAG, acho que é Ciragos, era a tecnologia que estava por trás da sua investigação. E, no entanto, ele percebe rapidamente que o interesse de quem o abordou não era comercial. E a forma como ele lida com isso, repara, é um nível de humildade e clareza analítica que raramente vemos em plataformas focadas no mundo empresarial, tipo o LinkedIn. Ele menciona expressamente que a rede de interesse que se formou após os 3 minutos ultrapassou largamente o evento em si e, mais importante, suplantou o seu projeto Ciragos. Ele não foi lá vender a marca dele. Não, e ele percebeu que as pessoas da audiência não o estavam a contactar para comprar o seu produto ou implementar o seu ecossistema específico. A audiência estava à procura de um processo. De um modelo de pensamento, não de um software. Exato. Procuravam uma continuidade genérica e intelectual para debater a governação. Ele percebeu que a faísca que acendeu não era sobre a sua marca, era sobre o facto de o problema da IA ser demasiado colossal para ser apropriado por uma única empresa. O que nos empurra para a resposta prática que se seguiu da constatação desse problema, uma necessidade desesperada de espaço para falar e a percepção de que ninguém queria comprar produtos, mas sim construir soluções conjuntas, passamos para a ação. Que foi muito rápida. Renovia seguinte. E confesso, é aqui que sinto a necessidade de colocar alguma pressão na narrativa. Porque a solução dele, executada logo no próprio dia seguinte, foi criar um grupo aberto no LinkedIn.
o UN AI Governance Collaboration Forum. E o lema era forte. Ele dizia: o próximo passo é construir, não promover. É um lema excelente. Mas, perdoa-me o ceticismo. Estamos a falar da regulação da tecnologia mais transformadora e perigosa da história humana. Uma rede social. Um grupo no LinkedIn vai realmente substituir o peso diplomático da ONU na governação da inteligência artificial? É um ceticismo totalmente válido e justificado, estou super de acordo contigo. Quando pensamos em governar o impacto global de algoritmos poderosos, a ideia de usar um fórum online parece desproporcionalmente simples, até ingênua. Parece banal. Mas parece ingênua apenas até percebermos o que é hoje em dia a verdadeira alternativa. Vamos usar outra imagem. Tentar governar a inteligência artificial através de consultas semestrais fechadas na ONU é como tentar apanhar um assaltante num banco, tirando uma fotografia Polaroid a cada 6 meses. Como assim? Quando a fotografia se revela, a pessoa já não está lá. As regras mudaram e a tecnologia avançou 3 gerações. Um evento fechado não tem porosidade, não tem agilidade. Uau! Então o evento tradicional da ONU é a Polaroid antiga. E o fórum seria o quê nessa comparação? O Fórum Aberto é uma câmara de segurança com transmissão em tempo real. Não tem a formalidade e os selos de cera da fotografia oficial da ONU, mas está a gravar o movimento à medida que ele acontece. Estou a ver. O valor do grupo UN AI Governance Collaboration Forum não está na plataforma que o aloja, seja o LinkedIn ou outra qualquer, mas na remoção deliberada das barreiras de entrada. Ao ditar que a regra é construir, não promover, o Maurício baniu as intenções comerciais que costumam poluir estes espaços. Limpou o ruído todo. Sim, e transformou-o num repositório ativo de cérebros. Este grupo não é exclusivo para os poucos sortudos que conseguiram pagar bilhetes caríssimos e ter autorizações de segurança para estar lá em Nova Iorque ou Genebra. Fica ao alcance de todos. Qualquer investigador, legislador ou cidadão em qualquer parte do mundo pode intervir e reportar o que está a observar no terreno tecnológico. Então a ideia não é substituir a ONU, mas criar um sistema de vigilância contínua que o processo diplomático clássico, pela sua própria natureza mecânica e pesada, é incapaz de sustentar. É precisamente isso. Sabes que isto faz-me lembrar imediatamente de outros artigos que o Maurício publicou durante essa primavera de 2026. Havia um artigo no início de abril intitulado Soberania, Responsabilidade e o Problema da Caixa Preta e um outro sobre por que a verificação supera a confiança. Parece que este grupo no LinkedIn é, no fundo, a materialização dessa filosofia, não é? Sem dúvida. Esses artigos são a chave para desvendar as intenções por trás da criação do fórum. O problema da caixa preta na IA refere-se precisamente ao facto de as decisões algorítmicas serem opacas, insondáveis, até para quem as programam. Ninguém sabe muito bem como é que a máquina chegou àquela conclusão. Exato. Se a tecnologia que estamos a tentar regular já é por si só uma caixa preta inescrutável, a pior coisa que a humanidade pode fazer é tentar governá-la fechando-se numa sala de reuniões que é, ela própria, figurativamente, outra caixa preta. Estaríamos a combater o segredo tecnológico com segredo burocrático. Não resolve nada. É exatamente esse o perigo. E a premissa de que a verificação supera a confiança exige que os modelos sejam constantemente auditados por múltiplas partes independentes. A responsabilização digital, a verdadeira prestação de contas, não é um carimbo que se coloca num documento oficial que depois é guardado na gaveta de um ministério. Não pode ser estático. É um desporto de contacto diário, requer transparência absoluta e uma comunidade que valida ativamente as falhas e os avanços dos modelos. Um fórum público, em constante atualização, torna-se o único formato que mimetiza a própria velocidade com que os dados mudam e evoluem. Então, o que é que isto tudo significa para nós, a chegar ao fim desta viagem? Se puxarmos os fios condutores do que abordamos nesta sessão, nós começamos com um implacável e estressante cronómetro de 3 minutos no coração burocrático das Nações Unidas. Que devia ser uma pressão imensa. Um espaço onde o tempo é escasso e a paciência para ideias vagas é nula. E depois atravessamos a brilhante inversão de paradigma de Maurizio Ricciari. Ele ensinou-nos a desviar os olhos do prato final deslumbrante da IA para olharmos com muito rigor para as regras de higiene e rastreabilidade na cozinha dos dados originais. O ciclo de vida consciente dos dados. Exato. E acabamos a assistir à fundação de um espaço comunitário aberto e livre de lógicas de promoção comercial. Isto mostra-nos algo profundo. O futuro da inteligência artificial não vai depender apenas de códigos de computador mais robustos
ou de arquiteturas de silício mais rápidas. Claro que não. Vai depender visceralmente da qualidade orgânica, constante e aberta das conversas humanas sobre os dados que alimentam esses sistemas. A regulação não pode estar presa no tempo. O diálogo tem de saltar fora das trincheiras institucionais e assumir uma vida própria no espaço público. O que nos deixa com um pensamento crítico final, uma reflexão fundamental para quem nos acompanha. Vimos hoje como a energia genuína e a urgência prática para moldar a governação da IA acabaram por emergir espontaneamente numa rede descentralizada, muito longe dos corredores formais e do protocolo das grandes instituições globais. De forma orgânica. E isto levanta uma questão estrutural sobre o futuro do nosso mundo. Será que a governação das próximas revoluções tecnológicas vai acabar por contornar e até tornar, de certa forma, obsoletas as organizações internacionais desenhadas no século XX? É uma perspectiva radical. Quando olhamos para a velocidade com que a inteligência artificial evolui, será que os habituais tratados lentos negociados porta a porta entre Estados soberanos vão inevitavelmente ser substituídos por consensos vivos, construídos de forma ágil e em tempo real por comunidades globais de especialistas unidos apenas pela urgência do conhecimento partilhado? Fica o desafio e a provocação a ecoar na mente de todos nós. E é com esta incerteza estimulante que terminamos a sessão de hoje. Esperamos que esta imersão detalhada tenha aberto novos ângulos de visão, não só sobre os modelos algorítmicos que já afetam o nosso dia-a-dia, mas especialmente sobre os seus bastidores. A cozinha onde tudo é feito. Sim, a origem obscura dos dados e o imenso poder oculto que reside nas nossas próprias conversas informais e na partilha contínua de conhecimento. Continuem a interrogar os sistemas, continuem a olhar muito para lá daquilo que parece ser apenas o resultado final brilhante no ecrã. E questionem os dados. E, claro, mantenham a curiosidade sempre viva. Muito obrigado por estarem aí, um excelente dia e até à próxima.